Hoje o dia começou com uma das notícias mais tristes de todos os tempos. Eu vou trazer para vocês esse luto envolvendo o governo brasileiro. Estou falando, gente, de Brasília, tá bom? Onde essa notícia sobre Janja, sim, a primeira-dama, esposa de Lula, acaba de chegar. O Brasil é realmente muito triste com essa morte. Difícil não perder a fé na humanidade. Estamos falando de uma morte de uma pessoa muito importante. Também vou trazer para vocês nesse vídeo notícias que acabam de chegar sobre Flávio Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês não têm ideia do que aconteceu agora, tá bom? E tem a ver com o Lula, tá bom, gente? Vocês sabem que o Flávio Bolsonaro provavelmente será o candidato da direita no ano que vem para presidente do Brasil. Pois é, e o Lula está bem assustado com essa situação, principalmente após as últimas pesquisas que trouxeram números assustadores que podem realmente tirar Lula do governo federal. Também vou trazer para vocês outra parte da família Bolsonaro. Estamos falando, gente, do Eduardo Bolsonaro, que vocês sabem que há muito tempo foi para os Estados Unidos, ficou lá, né, tentando, de certa forma, salvar o pai dele, mas infelizmente ele não conseguiu, e não só não conseguiu salvar o pai dele, mas também, né, o próprio Trump, né, depois de entender o que estava acontecendo, jogou o Eduardo Bolsonaro de escanteio. Eduardo Bolsonaro perdeu o seu mandato por um grande número de faltas, né, por não estar comparecendo ao seu trabalho, e não só isso, acaba de perder também o seu passaporte diplomático. Enfim, uma situação muito triste envolvendo a família Bolsonaro. E também nesse vídeo eu vou trazer para vocês, né, essa morte, esse luto tão triste que chega aí ao coração de todos que gostam de Janja, de Lula. Enfim, gente, são 3 notícias muito importantes, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí debaixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 574 mil inscritos, mais de 193 milhões de visualizações. Bem, começamos com Janja, né, gente? E essa morte inesperada, né? Olha o que aconteceu. Difícil não perder a fé na humanidade, diz Janja, após morte de Tainara. A primeira-dama publicou uma nota nas redes sociais prestando solidariedade para a família da jovem arrastada pela marginal, afirmando que seu compromisso é lutar pelo fim da violência contra a mulher. A primeira-dama do Brasil, Janja Lula, lamentou a morte de Tainara Souza Santos, de 31 anos, que faleceu na véspera de Natal, dia 24, após passar 25 dias internada depois de ter sido atropelada e arrastada por mais de 1 quilômetro da marginal Tietê, na região da Vila Maria, zona norte da capital paulista. Em uma publicação feita nas redes sociais, Janja diz ser difícil não perder a fé na humanidade e afirma que o que aconteceu com Tainara não é um caso isolado, e sim um retrato da violência no país. Confesso que às vezes em situações como essa é difícil não perder a fé na humanidade, mas escolho sempre acreditar na construção de um país onde o medo não nos paralisa e nos impeça de viver plenamente nossas vidas. Um país onde mulheres e meninas sejam livres para realizar seus sonhos e se sentirem seguras nas ruas, em casa, no trabalho, nas escolas e nos espaços de lazer, disse Janja. A primeira-dama finalizou a publicação prestando solidariedade para a família da jovem e reitera o pedido de luta pelo fim da violência contra as mulheres. Gente, que situação, né? Eu acompanhei essa história e realmente eu acho que nenhum ser humano, né, merece passar por tanto sofrimento, né? Eu espero que o causador desse sofrimento para essa família pague pelo que ele fez e permaneça atrás das grades por muitos e muitos anos. Agora vamos falar sobre o Flávio Bolsonaro, gente. Olha só o que está acontecendo. Ele está ameaçando aí, né, o ano de 2026 do Lula, porque ele cresceu muito, tá, nas pesquisas e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa. Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que o senador reduziu desvantagem para o petista no primeiro turno e alcançou um empate técnico no segundo.
Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas em todo o país entre os dias 18 e 22 de dezembro mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida presidencial em todos os cenários de primeiro turno, mas viu cair a sua vantagem para o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, hoje o seu concorrente mais provável na disputa pelo Palácio do Planalto. No último dia de Natal, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que reafirmou que seu candidato na disputa em 2026 será o seu filho primogênito. No cenário contra Flávio, Lula, que buscará a quarta vitória para o posto mais importante da República, teria 37,6% da preferência do eleitorado, quase 10 pontos à frente do senador, que teria 27,8% de intenções de voto. Nesse cenário, todos os demais candidatos teriam menos de 2 dígitos de intenção de voto. O mais bem colocado seria o governador do Paraná, Ratinho Júnior, com 9 pontos. E o ex-ministro Ciro Gomes com 7,9%, que estariam empatados entre eles na margem de erro, que é de aproximadamente 2%. Os números mostram que o senador melhorou a sua posição na preferência do eleitorado desde que anunciou que havia sido escolhido pelo seu pai para representá-lo na corrida presidencial em 5 de janeiro. Eu quero que vocês deixem nos comentários, né, gente, o que vocês acham, né? O Lula realmente está aí sendo ameaçado pelo Flávio Bolsonaro, mas eu acredito que o Lula ainda continua sendo preferido pelo público brasileiro, tá? No segundo turno, a vantagem de Lula para Flávio também caiu desde outubro, quando a disputa estava 46,7% para o presidente contra 37% do senador do PL. Hoje, o parlamentar estaria com 41% das intenções de voto, enquanto o petista somaria pouco mais de 44 pontos. Bem, vocês viram aí que no segundo turno, se for só o Flávio Bolsonaro e o Lula, a diferença é de aproximadamente 3 pontos percentuais, ou seja, estão praticamente empatados, né, gente? Deixem nos comentários. Agora vamos falar sobre ele, né, que foi para os Estados Unidos, perdeu o mandato, agora perdeu o passaporte. Eduardo Bolsonaro, pois é. Ele ficou com um rosto irreconhecível após procedimento cirúrgico. Enquanto o pai dele fazia cirurgia em Brasília, o Eduardo Bolsonaro acabou tirando a barba, né, gente? Algo que a gente não via já há bastante tempo, porque o Eduardo Bolsonaro sempre aparece em fotos e vídeos de barba. O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro chamou a atenção ao modificar seu visual no mesmo dia em que o seu pai, Jair Bolsonaro, passou por uma cirurgia. Na última quinta-feira, dia 25 de dezembro, Eduardo mostrou nas redes sociais um vídeo em que aparece sem barba. Durante o procedimento, os médicos trataram umas anomalias em ambos os lados da virilha de Jair Bolsonaro, utilizando métodos convencionais e uma tela de polipropileno para dar suporte à área abdominal. Após a cirurgia, Jair começou a fazer fisioterapia e teve suas medicações ajustadas para o controle de dor, refluxo e crises de soluço. A família mantém os seguidores informados sobre sua saúde através das redes sociais. Será necessário avaliar no início da próxima semana a possibilidade de novos procedimentos para tratar as crises de soluço. Deixem aí nos comentários, vocês preferem o Eduardo Bolsonaro com barba ou sem barba? Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!